Sindicato da Cultura. Arte e cultura no Vale do Paraíba. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, ou quem sabe, bom dia para o nosso amigo, nossa amiga ouvinte ou ouvinta que está acompanhando o Sindicato da Cultura. Chegamos na edição número 236, meu amigo, minha amiga, aqui neste dia 8 de dezembro deste ano de 2020, que ficará gravado no seu coração, certo? Nós estamos no SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial de São José dos Campos, mandando para toda a galáxia o Sindicato da Cultura edição 236. Lembrando que estamos no facebook.com/radioctface ou no youtube.com/radiocct. Tanto faz, gente. O YouTube eu acho mais legal. Se vocês quiserem no YouTube, você se inscreve no canal, compartilha, coisa e tal. Mas no Facebook também está valendo. Tem bastante gente usando aquele breguete ainda. Falou? Vamos lá, que o papo hoje é muito interessante. Estamos aqui na presença de Maísa Zakzuk e Daniela Duarte para falar sobre a Semana Refugiarte, que parece que vai gerar um podcast, uma semana de gestação, aparentemente. Vamos saber mais sobre isso. Boa tarde para vocês, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Como é que vocês estão? Tá tudo certo? Vocês estão em São Paulo? Estou em São Paulo. Vamos combinar quem vai falar, né? Fique à vontade, aqui é um triálogo. É um triálogo. Eu e Dani estamos em São Paulo, e uma coisa curiosa é eu e a Dani só nos conhecemos virtualmente, e então foi um projeto que a Dani vai poder esmiuçar mais, mas eu fico muito honrada de, no meio de tanta desesperança, tanta chateação, tanta tristeza, tanta morte, nascer um projeto como esse, né? Que trata de um tema tão urgente, que é o deslocamento, que é o refúgio, que é a imigração, e que lida com histórias de vida, histórias de crianças, e que no meio dessa pandemia toda a gente conseguiu estar aqui falando sobre um projeto nascendo. Legal demais. E tem a ver com o livro que você escreveu, né, Maísa? Ainda Estou Aqui? O livro é Eu Estou Aqui. Eu Estou Aqui. Foi lançado em 2019. Um livro que traz histórias de 12 crianças que estão morando aqui no Brasil e que deixaram suas casas de diversas partes do mundo, né? Então, a gente procurou trazer no livro o mapa todo do mundo, né? Então, a gente tem gente do Oriente Extremo Oriente, a gente tem aqui da América Latina, a gente tem da África, e são crianças vivendo no Brasil, contando suas histórias, que tem muitos pontos em comum e muitas diferenças também. Mas a Dani pode falar especificamente do que é essa semana, né? Refugiarte, que é uma ideia da Dani, né? De ter esse livro em mãos e conseguir fazer um novo material, um motivo que me orgulha muito, 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 muito. Legal demais. A semana aparentemente começa hoje, né? E em parceria com o Núcleo Educato. Se você não sabe o que é o Núcleo Educato, que fica lá em São Francisco Xavier, nós fizemos um programa com ele, o Sindicato da Cultura, número... Putz, já estava em quarentena, agora o número eu não vou lembrar. Mas vai aparecer aí nos cards para você assistir e poder conferir também. Diga lá, Dani. Então, o projeto foi um respiro, né, no meio dessa pandemia, porque surgiu, na verdade, numa aula de produção que eu estava fazendo com o Juliano. Salve, Juliano Baroni. Juliano Baroni. E ele falou assim, vamos criar um projeto, cada um cria um projeto. E foi engraçado porque, ao mesmo tempo, minha mãe tinha emprestado o livro da Maísa para eu ler. Então, eu estava super afim de fazer alguma coisa com o livro, porque é um livro muito bonito, um livro que fala sobre um tema muito necessário, né, que tá comigo há um tempo, né, que minha mãe, ela super ajuda algumas famílias de refugiados, a gente tem um contato com algumas famílias que viraram super amigos da gente. Então, eu achei, vou fazer um projeto sobre o livro Eu Estou Aqui.
E aí eu falei com o Ju, mandei pro Ju, ai Ju, tô pensando em fazer um projeto sobre Eu Estou Aqui. Aí ele falou, vamos fazer então, bora lá, vamos fazer. Aí eu falei, então vamos, né? Animadaço. Vamos fazer. Aí a gente, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma peça, mas no meio dessa pandemia não vai estar fácil, né? E aí ele falou, a gente podia fazer um podcast. Aí surgiu a ideia do podcast, né? Que é um meio que a gente achou no meio dessa pandemia mais viável, né? Massa aí, demais. E esse curso que você fez durante essa situação de isolamento aí? Sim, tudo online, o curso online, durante a pandemia. Foi no primeiro semestre, assim, quando estava no começo da pandemia. Massa demais. E aí a ideia é a criação de um podcast e uma semana de atividades que vão circular nesse sentido, né? Entre o tema refugiados, tem atividades musicais, tem atividades de performance. Conta um pouco para a gente das coisas que vão ter durante essa semana, né? E Sim. como vai ser a gestação desse projeto, né? Então, a gente teve a ideia de começar no dia 7, né? Essa semana. A gente vai começar com alguns depoimentos meu, da Maísa, do Juliano, contando um pouco sobre o projeto. Tudo pelo Instagram do Núcleo Educato. Sim. A gente vai divulgar tudo ali. Aparece aí passando nos negocinhos aí embaixo que o fichão põe para nós. Pode falar. E vamos ter uma live, né, do Juliano com a Maísa, para a Maísa contar um pouco sobre o livro, sobre como foi essa criação no dia 9. E a gente mudou, não vai ser mais às 8 horas, vai ser às 7 horas. Às 7 horas da noite começa, então, no Instagram do Núcleo do Cato. @Núcleo do Cato, acho que é isso mesmo, né? É isso mesmo. Simples. E aí a gente vai ter uma live da Maísa com o Cláudio, que é um diretor de escola, né, Má? É um educador, doutor em educação, é um estudioso em educação e que tem na escola dele muitos refugiados, muitos imigrantes, e tem uma política, uma gestão pública muito integrativa dessas crianças, e ele dá show de bola em gestão, e acho que é muito legal ouvir uma pessoa como essa, que com recursos próprios, eu digo, de repertório, conseguiu trazer essas crianças da forma mais linda possível e integrá-las na educação pública brasileira. Olha que massa. Essas são as primeiras atividades, do dia 8 ainda, né? Sim. E só um parênteses, que eu acho muito legal isso que a Má falou de integrar, né? Que ela explicou para a gente um dia que não é incluir a criança, né? Incluir a criança na sua cultura, mas sim integrar a cultura da criança com a nossa, né? Isso é muito bacana, eu achei isso muito importante. Sim, processo. Isso é uma questão, uma reflexão que, por causa do livro, por estudar tanto, eu gosto de compartilhar essa ideia de que a gente fica sempre pensando que vamos mostrar para o estrangeiro e para o imigrante o brigadeiro, vamos mostrar o pão de queijo, vamos mostrar... Não, por que a gente não faz a pergunta, escuta, o que você come no Congo? Que música que você ouve em Angola, né? Na República Dominicana, você faz não sei o quê. E quando o professor, e a gente está falando de professor porque é a liga da criança com o mundo para onde ela vem, né? É a escola, inclusive para a família. Então, o papel do professor ali é fundamental que ele faça perguntas, que ele estimule os alunos a fazerem essas perguntas e terem curiosidade no outro. E nessa forma, você está trazendo vários conceitos, né? Você está trazendo a empatia, que já gasta empatia, mas que gasta na teoria, porque na prática ninguém a exerce. E então você está trazendo vários comportamentos pensando dessa maneira. Quando você pergunta para o outro o que ele gosta de fazer, do que ele gostava de brincar, e me ensina como você faz, e por aí vai. Então, o ouvir o outro, né, ou se colocar no lugar do outro, repito, tá gasto, tá tal, mas é o que a gente precisa lutar para a gente entender o outro. Uhum. Então, o que a Dani falou, eu gosto de bater nessa tecla, porque quando você integra, são duas vias, né? Vai e vem de troca.
Então fica muito rico você absorver e você dar a sua cultura. Então não vamos só mostrar o hino nacional, mas vamos cantar o hino do país que essas crianças viveram, né? Então, Alteridade, né? Tinha uma palavra muito interessante, né? A questão da alteridade, né? Que a gente vai se reconhecer também muitas vezes quando vê o diferente. Esses conflitos de identidade, para quem vem de um lugar muito diferente do nosso, né? Numa questão de refugiado, muitas vezes refugiando de situações violentas, né? É um tema delicado mesmo de ser abordado, ainda mais quando diz respeito a crianças, né? E jovens, assim, que é um ambiente de aprender a conviver com o mundo mesmo e conviver com as diferenças, né? Então, realmente, a educação, a arte e a cultura têm um papel fundamental como instrumento de conexão universal, né? São os maiores instrumentos de conexão que o homem conseguiu gerar até hoje. O que eu queria perguntar aqui é que vai ter a participação de alguns refugiados aí, artistas também, né? Quem são eles? Conta pra gente um pouco dessas pessoas. A gente vai ter a participação do Ana Zobaide, que é um amigo nosso, refugiado. Ele agora está fazendo Célia Helena, que é uma faculdade de teatro. Isso é muito legal. Ele fez também a abertura da novela Órfãos da Terra. É mesmo? Então, Eu tô por fora das novelas. Foi qual emissora? Na Globo? Foi da Globo, Olha que massa. Foi uma novela sobre refugiados mesmo, sobre o tema refugiado. Que acabou de ganhar o prêmio Emmy, né? É mesmo? Que chique! Eu tô por fora desse ambiente de novela, por hora. E vai ser muito bacana, porque eu acho que ele vai poder contar um pouco da história dele, né, da chegada dele aqui no Brasil. Ele é da onde? Ele é da Síria. Da Síria. E eu acho que vai ser muito bacana a gente entender como ele encontrou a arte, né, como meio de expressão, como meio de, enfim, de se comunicar aqui, né? Encontrou um caminho, né? E em contraponto disso que a dona Dani... Contraponto não, mas complementando esse elenco todo, que essa curadoria feita para essa semana, eu acho legal trazer crianças, né? A gente tem no podcast, no primeiro episódio, a fala de uma das personagens do livro, e porque a gente ouve falar desse tema assim, já está muita gente entendendo a necessidade de discutir tanto a imigração quanto a vinda de estrangeiros para o país com os venezuelanos e tudo mais, isso veio muito à tona, mas muitas vezes a gente esquece das crianças, né? Como estão essas crianças, como elas ficarão, como elas se sentem. E aí, nesse tema, fazendo essas pesquisas para encontrar as pessoas no livro, que foi um processo que eu posso até depois falar mais, foi difícil, eu fui descobrindo subtemas interessantíssimos. Por exemplo, eu descobri o projeto Pontes, que é lá da PUC, que traz um tratamento gratuito de psicoterapia para famílias de refugiados e imigrantes, que é uma necessidade quase que de primeira necessidade de saúde, né? Porque essas pessoas, muitas vezes, em sua maioria, vêm com traumas, né? Não queriam vir, né? Precisaram vir. As crianças, muitas vezes, não sabem porque estão aqui e vão lidar com as tristezas dos seus pais, as tristezas com as saudades, a adaptação da língua, o problema do dinheiro, o problema do preconceito, né, a xenofobia, e aí várias coisas aparecem diante desse cenário maluco, né, que é do você estar no outro lugar. E eu gostei de saber disso, que existem pessoas cuidando disso, tratando, e, de certa maneira, lógico, assim, não posso falar por todas as escolas, mas nas escolas que eu estive, eu fiquei muito esperançosa do mundo, de que as pessoas realmente estão lutando para que essas pessoas tenham espaço, para que elas se formem em alguma coisa, para que elas tenham independência econômica, independência psicológica, para poder se organizar daqui para frente, porque muitas vezes o Brasil não é o país de destino final. Muitas vezes elas podem voltar para seus países, elas podem ir para outros, né?
mas enquanto elas estão nessa passagem, e por acaso é no Brasil, eu acho que a gente não pode deixar de olhar essas crianças. Elas estão aqui no nosso lado, elas estão aqui, né? Sim, muito massa isso que você falou. Como é que é o nome do projeto da PUC que você disse? Pontes? Projeto Pontes. Existe algum jeito de a gente acessar o material deles pela internet, coisa do tipo? Eu posso ver para você. A psicoterapeuta com quem eu tive contato se chama Cláudia Sagula, e ela faz esse trabalho gratuito, ela inclusive treina profissionais para atendimento, e existe já há um tempo, se não me engano, uns 7, 8 anos. A gente pode deixar os links na descrição, caso haja material para a gente consultar na internet. Nosso ouvinte depois do Sindicato da Cultura, edição número 236, pode conferir na descrição os links de acesso ao material extra. Aqui a gente produz conteúdo complementar, né? Material complementar. Legal demais. Dani, o que mais que vai ter lá? Quem mais que vem? Ou melhor, vem não, né? Se conecta, né? Porque ninguém está indo para lugar nenhum, né, atualmente. A gente vai ter também um músico Tsumbê, que eu achei muito legal, que ele vai apresentar para a gente o instrumento balafon. Eu não conhecia. Balafon é aquele instrumento que é reto, assim, você toca... É tipo como se fosse um xilofone, coisa do tipo. Isso. Uhum. Acho muito interessante. Ele vai tocar músicas ancestrais de Moçambique, que ele veio de Moçambique. Um país que fala português, inclusive. Ele fala português super bem. Olha que e massa. Muito interessante porque isso a gente fica até com assim, na dúvida em que colocar, porque são tantas opções. Para você ter uma ideia, Rafael, no Brasil você tem mais de 80 países, de pessoas vindas de 80 países diferentes. É muito país, né? Para um mundo que tem mais de 200, a gente ter 80 aqui representado. Então, é muito interessante a gente olhar, né, países que a gente talvez nem saiba pronunciar, não sabe onde fica. Se a gente absorver esse momento, a gente vai aprender muito, né? A gente tem a aprender com essas pessoas, né? E isso é engraçado, porque quando surgiu a ideia de fazer o projeto, eu fiquei muito animada, voltei para casa, falei, nossa, deixa eu ver, quantas pessoas tem, quantos países, vou fazer um livro com 80 crianças, né? E, na verdade, foi dificílimo, porque existem essas pessoas, existem crianças de muitos países aqui, de fato, espalhadas pelo Brasil todo, mas pessoas que estavam dispostas a dar entrevistas, foi muito difícil, porque as pessoas estão com medo, elas muitas vezes estão em situação ilegal, a família, a mãe não quer, daí você tem a barreira da língua, então como é que eu vou falar com essas pessoas se elas não falam o meu idioma? Elas não entendem o que eu estou perguntando, se tiver que assinar um termo de cessão de imagens, eu não vou assinar. Então, foi assim um processo bem longo para conseguir produzir essas crianças que estão no livro. E aí, no fim, ficaram 12, mas com bastante profundidade em cada história. Embora seja um livro para ser lido por crianças, ele traz nas entrelinhas de cada história alguns aspectos muito específicos de cada país, de cada religião, de cada conceito. Então, ali a gente lida com uma criança que é apátrida, né? Que é uma criança que não tem um país para se chamar de seu, por exemplo, a Palestina, e aí, no fim, tem um box que a gente explica quais são os outros países que lutam para ter tem um conteúdo informativo também. Tem. Então, é um conteúdo sem fim, assim, porque você vai criando sinapse, você vai relacionando a história dessa criança com a religião que ela tem, que daí você pode falar do país dela, que daí você pode falar da guerra civil que o país dela passou, e aí você relaciona com qual é o sonho dessa criança, né? Uma delas, por exemplo, disse, meu sonho é voltar para o meu país e matar o presidente. Aí você fala, nossa, é muito forte, né? O que tem aí, uma né? Criança o que falando tem isso. Aí dentro dessa fala.
E você tem falas memoráveis, assim, o processo de produção do livro foi o mais desafiador da minha carreira literária, porque eu estive com essas crianças, eu estive com essas famílias, e elas têm uma certa tristeza, mas elas têm uma esperança de país novo, de uma língua nova, né? Mas elas sofrem bullying, elas sofrem a necessidade econômica, né? Majoritariamente aqui, dentre essas 12, todas têm uma necessidade os pais precisam trabalhar mais, porque eles estão numa situação econômica complicada, com exceção do Jake, que é da Coreia, que veio por opção dos pais para comércio, o restante batalha muito, né? Então, foi um processo muito interessante para a gente abrir os olhos, foi um começo e uma entrada para um mundo que eu desconhecia. Embora todos sejamos imigrantes, descendentes de imigrantes ou migrantes, né? Todo mundo tem na família alguém que se deslocou ou de uma cidade, ou de um país, ou de um bairro, e nós temos o deslocamento dentro da gente. Então, falar em imigração, falar em refugiado, antes de mais nada, é falar de mudanças, de deslocar, de você incorporar outras culturas em você e levar isso para frente. Legal então, demais. mexeu muito comigo, né? Eu sou neta de imigrantes, e fiquei pensando que os meus avós passaram, né, noutros tempos, com menos gente, se passaram fome, se não passaram, e não penso só em país, penso nas pessoas que vêm ou que vão para outros lugares, né? Legal demais, Maísa. E para adquirir esse livro seu, como é que faz? Olha, o site da editora, mas se você jogar na internet, eu estou aqui, Maísa Zakizuki, ou no site da editora Panda Books, Panda Books, você entra lá e acha o livro, e tem meus outros livros lá também. Legal demais. Livro com material fotográfico bem bonito. Nosso ouvinte e nossa ouvinta pode acessar aí os links que estão na descrição, e também passando aqui para você que tem a cabeça mais atenta. Legal demais. Ô Dani, deixa eu te perguntar uma coisa. Sobre as transmissões do Refugiado, vai ser num formato de live de Instagram? Ou vai ser no Instagram. Vai ter uma outra forma de ver? Não, vai ser tudo pelo Instagram, fazendo lives, e tudo pelo Núcleo Educato. A gente vai fazer tudo por ali. Pode falar. Dia 13, a gente lança o podcast, que vai ser lançado no Spotify e no Apple Music. Ah, tá. Então basicamente, porque parece que também tem um papo com Thunderbird, né? Sim, a gente vai ter um papo camarada com ele. da MTV. Dia 13 a gente vai conversar um pouco sobre podcast, sobre a criação de podcast. Aí vai ter uma masterclass. Sim. Pô, esse aí eu vou querer ver, hein, bicho? Porque a gente ainda não virou podcast. A gente faz podcast, mas não viramos ainda, entendeu? Falta oficializar esse negócio. Que legal, Dani. Então, assim, basicamente a programação, ela vem com conteúdo que vai também estar na série de podcast que vai ser lançada logo na sexta-feira, assim, vem como uma prévia disso tudo que a gente está conversando por aqui, certo? O podcast vai ser lançado no dia 13, que eu acho que é domingo, não é? Dia 13? É domingo, Dia 13 é domingo. Eu falando aqui com o microfone mutado. É porque a minha cachorra começou a latir aqui. Isso aí, as paisagens sonoras da quarentena são meio imprevisíveis. Mas o que eu ia dizer é assim, como que a gente confere a programação completa, né? Para a gente ver o que interessa, né? Porque tem coisa demais na internet e se não se programar, perde mesmo, né? Então, para a gente saber direitinho qual é aquele que a gente quer ver, né? E também os horários. Está basicamente nesse horário que você falou, das 7 da noite. Sim, a gente vai ter, durante a semana, vai ser às 7 da noite. E no domingo vai ser às 6 horas. E no sábado, o show com o Tsumbe vai ser às 6 horas também. Então, no fim de semana, às 6 horas, e durante a semana, às 7.
Aí, legal demais, gente. Então, se você quiser conferir toda essa programação, as redes sociais do Núcleo Educato passa aqui, ó. Lembrando que o Núcleo Educato está aqui em São Francisco Xavier, está movimentando a cultura demais na internet agora, especialmente agora na internet, né, que a gente tem que se conectar. A minha pergunta é, vocês conhecem São Francisco Xavier? Eu já estive conheço. uma vez. Uhum. É lindo, lindo. Nossa, me apaixonei por São Francisco Xavier. É muito gostoso, né? Muito Por conta do Educato, não? Foi no Núcleo Educato. Fiquei lá porque meu namorado foi fazer uma apresentação no Núcleo Educato e aí eu fui com ele. E é muito engraçado porque a cidade é muito bonitinha, né? É muito pequena, assim, e aí as pessoas chegavam pra gente e falavam: Oi, tudo bem? Ah, eu conheço você, eu vi você na rua. E como assim? Como assim você me viu na rua? É muito fácil de se encontrar ali, né? Isso é muito legal, achei muito bonitinho. E tem uma veia artística bacana lá também, né? Sim, sim. Total, é. E você, Maísa, teve lá quando? Olha, eu fui para escrever um livro que eu não conseguia terminar, e aí eu e meu marido, a gente alugou um chalé, chamado A Rosa e o Rei, e a gente foi um final de semana e eu terminei o livro, foi lindo, descobri, para minha surpresa, que era um lugar vegetariano, eu não sabia. É mesmo? Foi minha primeira experiência num lugar sem carne totalmente, adorei, foi fantástico. E fui conhecer a cidade, mas eu não vejo a hora de voltar. Eu quero me programar para ir no Núcleo Educato, ou fazer um curso, ou passar um final de semana, porque eles até sugerem que você passe um final de semana para terminar aquele livro que você quer ler, ou que você quer escrever, ou aquela peça que você ainda não acabou de escrever, não sei o quê. Eu achei bem legal dar esse caráter cultural num final de semana, né? Porque aqui a gente não consegue, né? Agora consegue por causa da pandemia, mas Sim. é legal a gente se enfurnar num lugar gostoso, com cara de casa. Eu É uma vejo as fotos e fico conexão com a babando, natureza, né? babando. Lá é muito gostoso. Minha avó e meu avô ficam lá em cima, agora de quarentena, tem uma roça lá em cima lá. Ah, que Aí legal. só vem aqui quando precisa passar no médico mesmo. Um beijo pra minha avó, um beijo pro meu avô, hein? Que saudade de São Chico. Tô precisando ir lá também, dar um cheiro nele. Um cheiro não, porque não pode, né? Até porque de É. máscara não favorece muito o cheiro, mas enfim. Que legal, cara. Massa demais. Gente, nós vamos chegando aqui aos nossos minutos finais do Sindicato da Cultura, mas ainda estamos com tempo para lembrar você e também deixar os convites, tanto para conhecer o trabalho de Maísa Zakzuk. É assim que fala mesmo, né, Maísa? Estou falando aqui. Perfeito, Estou falando perfeito. aqui. A da Dani é mais fácil. Para conhecer o trabalho de Maísa Zakzuk e o livro Eu Estou Aqui sobre Crianças Refugiadas, inclusive a primeira live da Semana Refugiarte, que acontece virtualmente pelas janelas do Núcleo Educato, é contigo, certo? Então, deixa o nosso ouvinte a par aí, acessar as redes do Núcleo Educato para poder acessar todo esse conteúdo que vai ser gerado e celebrado com fogos de artifício o lançamento do podcast Refugiarte, certo? Certo. É isso aí. Viva, né? Viva para a gente. E viva para Viva vocês. Foi uma delícia conversar aqui com vocês, com um cara tão preparado, né, Rafael? Gostoso. A gente ficaria um tempão aqui falando de um tema que nos uniu, né, Dani? E é de verdade, é do fundo do coração, é gostoso conversar desse tema. Estou muito feliz e obrigada pelo convite. Estou à disposição nas redes sociais, estou no Instagram com Maísa Zakzuk, e também tem um canal que eu coloco alguns vídeos meus de outras pesquisas que eu Aventuras. faço. E tem o canal Árvore da Família, que é título de um outro livro meu, que traz histórias de famílias, histórias de genealogia. Então, convido vocês a darem uma olhadinha também. Que massa. Gente, então só deixar nosso ouvinte a par de que tem link demais na descrição hoje, hein? Todo esse material aí que vai passando aqui, alguns aparecem em cards aqui em cima. Então você fique atento, fique atenta. Se você estiver nos ouvindo lavando a louça, chega para conferir os links depois. Enxuga a mão e vem. Beleza? Fala aí, Dani. Muito obrigada, Rafa, mesmo por receber a gente, por entrar nessa luta com a gente, porque eu acho que a gente, como artista, a gente tem um espaço de escuta muito grande, né? As pessoas vão ao teatro, vão ao cinema para escutar uma história. O podcast, justamente, é para ser escutado, e eu acho que a gente, como artista, tem essa missão de abrir espaço para vozes serem ouvidas, né? Vozes
que estão sofrendo algum tipo de violência, vozes que precisam de ajuda. Acho que é muito importante a gente, como artista, ter essa missão. Então, Legal muito obrigada. demais. Eu que agradeço a presença e a disponibilidade de vocês nesta tarde ensolarada. Lá vem chegando o verão, hein, meu amigo? Que delícia. Que pena que não dá para fazer nada direito. Mas vamos encerrando aqui o Sindicato da Cultura, edição número 236, aqui na Web Rádio CT, do SINCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, da área de Ciência e Tecnologia, do setor aeroespacial, daqui de São José dos Campos. Obrigado, minha ouvinta, obrigado, meu ouvinte, nosso ouvinte que está sempre nos acompanhando por aí, você que acredita neste trabalho do SINCT apoiando a cultura. Parabéns, Maísa Zakzuk, pelos livros, Dani pela iniciativa, Núcleo Educato pelas janelas abertas aí para a arte e para a cultura de diversas partes do mundo, literalmente, no caso da Semana Refugiade, que você acompanha nas redes sociais deles, certo? Falando em redes sociais, você segue a gente também no Instagram, @webradiocT, para os conteúdos paralelos, avisos e desavisos, beleza? facebook.com/radioct, face, youtube.com/radioct, você assiste tudinho, desde os tempos pré-Covid. Que saudade, meu amigo. Muito obrigado, viu, gente? Querem deixar beijos e abraços? Essa é a parte que eu mais gosto. E obrigada, crianças do livro. Eu dedico esse momento a vocês também. Massa demais. Obrigada, Juliano. Obrigada, Maísa. Obrigada, Núcleo Educato. E vocês que estão ouvindo. Obrigada a todas as famílias refugiadas que tiveram contato com a gente, que estão aí na luta. Obrigada. Massa demais. Muito obrigado, gente. Um beijo, uma beija. E nós vemos na quinta-feira, certo? O ano está acabando, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Até mais. Você ouviu Sindicato da Cultura, um programa da Web Rádio CT, do Sindicato de Ciência e Tecnologia INPE, CTA e CEMADEM.